Romanos 9, 25. Por favor, vamos projetar Romanos 9, 25. Romanos 9, 25 e 26. Vamos ver, cara, é muito legal. Eu estava ali e os queridos que aceitaram Jesus essa noite foram saindo dali, nesse ambiente maravilhoso que o pastor Gersino e uma galera fizeram ali para ser o lugar onde a gente anota nome e endereço das pessoas que aceitam Jesus. E quando eles saíram dali, parecia um time saindo do túnel para jogar uma nova partida. Amém? Glória a Deus. Agora o campo, agora é o reino de Deus. Amém? Saindo do túnel. Só dando na lata do diabo, you know? Glória a Deus. Aleluia. Romanos 9, 25 e 26. Romanos 9, 25 e 26. Amém? Vamos para a palavra agora? Vamos lá? Vamos lá? Beleza? O apóstolo Paulo está referendando Oséias, está nos lembrando do profeta Oséias, Antigo Testamento, um livro de 14 capítulos, lindo, mas daqui a pouco vocês vão conhecer mais Oséias, vocês vão ver o profeta, o pedido de Deus para ele, o que ele fez, é uma história impressionante, e a gente vai ali tirar um monte de graça, vamos estar ali, achando ali uma mina da graça de Deus. O Antigo Testamento é uma mina de momentos e ocasiões que o Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, revela-nos a sua graça. Amém? Jesus é a graça. Jesus é a graça personificada. A graça não é uma mensagem, a graça não é um sermão, a graça não é uma matéria de escola bíblica, a graça é Jesus. A graça é Jesus. A personificação da graça é Jesus. Romanos 9, 20. Romanos 9, 25. Vamos lá. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Amém? Aquela que não era amada vai ser amada e chamada amada. Aquele que não era povo vai ser chamado filho do Deus vivo. Isso está lá em Oséias, que nós vamos ler então agora. Oséias capítulo 1. Oséias capítulo 1. Rodrigo, se puder botar a nova versão internacional, ela está melhor que essa aí, brother. Hoje a nova versão internacional ganhou da revista atualizada. E também a revista e corrigida também ganhou da revista atualizada, porque eles colocaram a palavra no grego original. A revista atualizada colocou já a tradução da palavra, o simbolismo da palavra, e a mensagem fica completa quando a gente vai. Oséias capítulo 1. Oséias capítulo 1, a partir do versículo 1, na versão revista e atualizada de preferência. Vamos ler alguns versículos e vamos estar orando e pregando, e o pessoal já que estava ali embaixo, junto com essa conciliação, já estão voltando. Palavra do Senhor que veio a Oséias. Lembra que o apóstolo Paulo referendou Oséias? Como disse Oséias: amada que não era amada, e filhos de Deus ao que não era meu povo, que não era filho de Deus. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Para vocês que estão olhando para mim, vocês devem estar olhando assim: o que está acontecendo? Esse cara está olhando para frente, ele tem olho nas costas, ele tem um olho na nuca. O que está acontecendo? Cara, tem um olho na nuca, tem um retrovisor aqui. Não, tem um monitor aqui na minha frente. Porque esses dias uma pessoa chegou assim: ó, a igreja tem relógio? Eu falei: tem, querida, faz 2 meses. Não tinha visto. Amém. Glória a Deus. Amém. Quando, versículo 2, né? Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse: vá. Olha só o que Deus pediu para Oséias. O que Deus pediu para Oséias, meu irmão. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera, uma prostituta, e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer. Gomer significa corrupção. Filha de Diblaim. Diblaim significa pão ou bolo que não é bom. Ele engravidou Gomer, se casou com ela, uma ex-prostituta,
e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-Ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá. Eu lhe concederei vitória, não pelo arco, nem pela espada, ou por combate, nem por cavalos ou cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. E na outra tradução fala: eu trarei a salvação por mim. Depois de desmamar Lo-Ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Olha só a tristeza de Israel. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Amém? Aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 9, 25 e 26. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder. Aí eles colocam Jesus como seu líder. E se levantarão da terra, ressuscitamos com Cristo, pois será grande o dia de Jezreel. Chamem a seus irmãos, meu povo, e as suas irmãs, minhas amadas. Feche os teus olhos, por favor, querido, querida. Ó Senhor, que palavra linda que nós acabamos de ler, Senhor. Que restauração maravilhosa que o Senhor trouxe, meu Pai. A Lo-Ruamá e a Lo-Ami e a Jezreel, Senhor, filhos de Oséias com Gomer, Senhor. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pelas vidas que já se entregaram a Ti e que agora, Senhor, são Tuas filhas, Teus filhos. São aqueles, Senhor, agora que Tu tens, Senhor, agora ó Deus, uma comunhão. Tu estás agora nessas vidas e que eles se sintam a cada dia mais. Provem o Teu amor, a Tua bondade, o Teu carinho, a Tua misericórdia, a Tua graça, como nós temos provado a cada dia, Senhor. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas. Muito obrigado, Senhor, pela palavra em línguas com interpretação e pelo fruto dessa palavra, salvação de vidas. Muito obrigado pelo Teu Espírito, que é o nosso auxiliador. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Por tudo te agradecemos. Obrigado pelo ministério infantil. Obrigado pelo ministério de louvor. Obrigado por tudo te agradecemos. No nome de Jesus oramos. Te pedindo, continua falando conosco agora através dessa mensagem. Em nome de Jesus oramos e não cansamos de aplaudi-lo. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês podem sentar, por favor, e me darem alguns minutinhos da preciosíssima atenção de vocês. Oséias capítulo 1, ele traz uma carga de revelação, de informação da graça de Deus sobre a nossa vida, que é algo muito especial. Oséias, Deus falou para ele, acabamos de ler, né? Oséias vai e casa com uma mulher prostituta. Casa com Gomer, que significa corrupção. Ela é filha de Diblaim, que significa um bolo feito com coisas que não agradam a Deus, um bolo ruim. Vai e pega essa família totalmente desestruturada, detonada, e agora casa com essa mulher. E Oséias obedeceu e foi e casou com essa mulher. Meu irmão, Oséias significa salvador. E essa mulher era uma prostituta. E Oséias vai até ela porque o Senhor mandou e ama essa mulher. E recebe essa mulher como sua esposa. Meu irmão, o amor de Deus, ele vai além da nossa imaginação. O Senhor viu a tua vida, te viu totalmente fora do caminho, totalmente desestruturado, te viu literalmente, espiritualmente falando e até em outros sentidos prostituído. E o que o Senhor fez? Te abandonou, teve nojo de ti, correu de ti. Ele veio, a Bíblia fala que Deus enviou seu Filho para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. O Senhor sabe a tua verdade. O Senhor sabia a verdade de Gomer. E Ele veio através de Oséias mostrar a sua misericórdia. O Senhor sabe quem você é, o que você faz e tem deixado de fazer. E Ele está te estendendo a mão de misericórdia e te amando e te oferecendo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Oséias obedeceu. Oséias obedeceu, se casou com Gomer e teve o primeiro filho, Jezreel.
Jezreel, a princípio Jezreel, é porque na cidade de Jezreel, em 2 Reis, capítulo 10, você lê a chacina que Jeú fez, lembra que está escrito aqui? Está escrito aqui, pelo sangue de Jezreel, a casa de Jeú. Jeú pegou todos os descendentes de Acabe, que eram 70, e matou-os. Depois ele pega mais 42 descendentes de Acasias, que seriam os... Acabe era o antigo rei, Acasias seria o futuro rei. Ele mata 70 filhos descendentes de Acabe, mais 40 filhos de Acasias. 40 descendentes de Acasias. Para parar toda a descendência, e ele está soberano no trono. E Deus não se agradou daquilo. E ele falou que Jezreel foi uma mancha na história de Israel. Então, Oséias, coloca o primeiro filho, Jezreel, para que eles lembrem da matança do sangue derramado em Jezreel, cidade de Jezreel. Jezreel significa Deus semeia, mas agora a cidade, Deus está querendo lembrar a cidade e bota o nome do menino de cidade. Enoque era uma cidade e Caim botou o primeiro nome do primeiro filho dele de Enoque. Meu irmão, se você ainda não casou, ou se é recém-casado, ou se ainda casado vai ter filhos, por favor, não faça isso. Não coloque o nome do teu filho de um nome de uma cidade. O próximo filho vai ser Florianópolis, ou Biguaçu, ou Palhoça, Santo Amaro, São Pedro de Alcântara, Angelina, Garopaba, Balneário Camboriú. Não faça isso. Coloque o nome do teu filho, um nome, não o nome de cidade. No Antigo Testamento eles colocavam o nome de pessoas, o nome de cidades e vice-versa. Mas Jezreel tem uma revelação muito preciosa. Quantas pessoas morreram? Vamos lá? 70 mais 42, quanto é, classe? 112. 112, beleza, 112. A Bíblia fala em 1 Crônicas, capítulo 11, o exército de Davi, o menor valia por 100, o maior valia por 1000. Então o menor vale por 100. 100 é o número do menor do exército. Mas a Bíblia também fala que eles eram em 112. 12 é o número do governo. O número dos 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, é o número do governo de Deus. Então, 112 é um governo pequeno, um governo menor, um governo ruim. Tanto que Jeú foi considerado um mau rei, porque ele assassinou 112 pessoas e o reinado dele foi marcado por essa chacina. Então, um governo baixo. Eu quero te perguntar nessa noite, como você tem visto o governo de Deus sobre a tua vida? Qual é a imagem que você faz? Salomão escreve em Provérbios, como imagina em sua alma, assim ele é. Como você imagina Deus te governando? Muitos de nós confundimos o nosso Deus com o nosso Pai. Falei isso domingo passado de manhã, vocês não estavam aqui. Aos 6 anos de idade, eu morava com meu pai, claro, né? Hello! Não, morava com meu pai e com a minha mãe. Com 6 anos de idade, a minha irmã tinha 4, eu tinha 6. Meu irmão não tinha nascido ainda. Eu e minha irmã temos 2 anos de diferença. Eu estava brincando com ela, uma criança de 6 anos, e uma menina de 4. A gente estava brincando, no quarto dela tinha um beliche, que era uma cama assim, outra assim, em L. Nós estávamos aqui em cima, brincando, e tinha um cobertor, e eu empurrei o cobertor, e a minha irmã foi junto. O assoalho era de madeira, uma casa 2 andares com assoalho de madeira. A minha irmã caiu no chão, o pai estava no quarto dele, que era do lado, conversando com a minha mãe, entrando em acordo com ela para aquela noite, conversando, conversa de marido e mulher, indignado porque os filhos não dormiam, e além de não dormirem, agora a menina de 4 anos cai e começa a chorar alto. O meu pai entra no quarto, era a porta de correr, abriu aquela... Meu, a cara dele, essa expressão do rosto dele, olhando para mim, ele aqui, eu lá em cima do beliche, ele olhou para mim assim, ó. Cara, ele me fulminou, me fuzilou com aquele olhar. Falou que já... Hulk, virou o Hulk. Durante a minha infância, adolescência e até um pouquinho da juventude, o meu maior medo era aquela cara. Aquela cara
que nos 6 anos de idade me marcou. Em outros episódios eu fiz por merecer aquela cara. Uma vez eu falei para o pai, depois, né? Eu falei assim, pai, me bate, mas não faz aquela cara. Eu quero a porção em surra, sem a cara. Meu, aquele olhar dele, velho, me maltratava. Feria minha alma, irmãos. Feria no mais fundo. Quantos de nós tivemos um pai que nos corrigiu, que nos repreendeu, porque nós éramos dignos de, e fez uma cara que até hoje nos acompanha, né? Qual é a imagem que você faz do teu Deus? A Bíblia fala em Provérbios, o semblante alegre do rei. Em outras traduções, o semblante sorridente do rei traz vida ao povo. Hoje, o meu pai, todas as vezes que ele me vê, ele sorri. E eu nunca mais vi aquela cara. Aquela cara foi lançada no mar do esquecimento. Hoje almoçamos com ele. Ontem já almoçamos com ele também. E se Deus quiser, terça-feira estarei jantando com ele. Sabe o que ele nos chama, eu e a Bispa Cláudia, porque nós somos de Jesus? Bonzóio. Oh, bonzóio, filho. A Bispa Cláudia ensinou ele a abraçar, lembra, né? Meu pai não sabia abraçar. A minha Bispa Cláudia, minha querida e linda e amada esposa, abraça as pessoas. Ela é uma pessoa querida, romântica, sentimental, a italiana, caliente, you know? Então ela foi abraçar o meu pai, já contei, mas tem gente nova, isso é muito maravilhoso. E o meu pai, a primeira vez que a Bispa Cláudia foi abraçar ele, ela veio para abraçar ele. Sem jeito mandou a lembrança, né, velho? Quem nunca foi abraçado? Quando é abraçado, ainda mais por uma pessoa do sexo oposto, meu, não sabe, velho, não sabe. Hoje ele relaxa e solta o ar. Solta o ar e abraça. Relaxa. Como é que você vê Deus? Qual é o governo de Deus que você vê? Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E esse governo, a Bíblia fala, para que se aumente o seu governo e venha a paz, para que se aumente o seu governo. O governo que Deus quer aumentar sobre a tua vida é o governo de um Deus maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém? O Senhor para ti, Ele se apresenta como alguém e algo maravilhoso para você. Um conselheiro, um Deus forte, um Pai da eternidade, um Príncipe da paz, porque Ele te ama com um amor que você não pode imaginar. Ele te amou quando você estava prostituído. Ele foi atrás de você quando o teu nome era Gomer, corrupção. E Ele te amou, e Ele te adotou, e Ele te chama de filho, e Ele vai te levar para o céu, pela glória, para a glória dEle. Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Semana retrasada eu fui almoçar com meu pai. É um milagre que eu estou magrinho. Tenho almoçado com ele muito, feijoada. Estando almoçando com ele, eu e a Bispa Cláudia, estamos sentados aqui, eu, a Bispa Cláudia, o pai, a mãe, mais um amigo, esperando para comermos uma feijoada. E aí, eu estou sentado aqui, olhando para frente, as pessoas conversando, e ali é a escada por onde as pessoas descem quando vêm para o restaurante do hotel, que é da minha família lá, e as pessoas entram no restaurante para comer a feijoada que é servida há 30 anos. Uma feijoada que é uau! Estou ali para comer essa feijoada. Uau! Estou ali, de repente, quem está chegando? O prefeito César Souza Júnior. Peraí, lembra? No ano passado, a campanha, lembra que eu já fui, no vício do... E aí a gente fez campanha pro... E agora, velho? O cara tá vindo. O que eu faço? E me levanto. E boto a mão nos meus 2 coldres. E já puxo o cão. Né?
Será que vai ter duelo aqui no hotel? Tá vindo o prefeito encontrar um ex-vice-prefeito de outro partido, da oposição. E agora? Duelo ou... Cara, quando ele me viu, os olhos dele brilharam, velho. E aí eu já troquei a música. Em vez de... eu já mudei para... Nos abraçamos, velho. Nos abraçamos. Cara, quase que rolou uma encostada assim. Meu, o cara falou, Bita. Ô, velho, eu queria te encontrar, bicho. Cara, tu e a Claudinha, lá na prefeitura. Os caras que trabalham lá, que são de carreira, só falam bem de vocês. Pô, cara, que legal. Cezinha, cara, amém. Deus te abençoe, brother. Deus te abençoe. Amém, 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 amém. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Aí ele foi comer. Depois nos encontramos de novo. Ele indo servir. Tudo bem? Depois de novo na sobremesa. Sexta-feira passada, ele foi convidado a estar presente no Café de Pastores, que era um café para a marcha. E ele foi lá, meu. O que a gente pensava que podia surgir, né? Pois é, quem sabe, porque antigamente o prefeito falar, era amigo da igreja, um cara legal, e agora não sei o que lá, como é que vai ser? Ele falou assim, pessoal, eu quero patrocinar a marcha. Eu sei, a marcha é muito importante para a nossa cidade. E se empolgou e falou, a única solução, ele está com peso no coração, ele não aguenta ver as pessoas morando na rua, usuárias de crack, que eles querem oferecer, querem não oferecem. Ele foi pessoalmente falar com os caras dizendo, a gente oferece cama, casa, comida, roupa lavada, trabalho, restauração para a vida de vocês. Os caras não querem sair, olhou para nós assim, os caras não querem sair, mas eu sei como eles vão sair da rua. Eu sei que vocês, povo de Deus, quando falarem com eles, junto com a estrutura da prefeitura, nós vamos tirar eles da rua. Nós, a fé de vocês e a nossa estrutura, a gente vai vencer. Amém? E o plano diretor novo estava meio que dificultando para a igreja. Eu mandei mudar tudo. Igreja tem que ter facilidade, não dificuldade. Daí empolgou, ele se empolgou. Ele falou assim, eu ia patrocinar palco, som, luz e segurança para a marcha. Segurança não porque vocês brigam, mas para ninguém incomodar vocês. You know? Só para fazer, para nenhum motorista apressadinho, nada, para vocês ficarem aí na paz. E eu queria dizer que não vou mais patrocinar apenas uma atração nacional, e sim duas. Quem pensava que... Eu pensava, nossa, agora a igreja vai sofrer. Melhorou, brother. Melhorou. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, por causa do seu poder que opera em nós. Então, você que pensa que o teu pai vai te pegar e vai olhar daquela maneira, você que pensa que as autoridades são contra vocês, em nome de Jesus, tudo que é autoridade a gente às vezes confunde com Deus. Então, meu irmão, o nosso Deus, se a autoridade for ruim, se o teu pai fazia aquela cara, se a autoridade for boa ou ruim, o governo do nosso Deus é simplesmente maravilhoso. Isaías não teve palavras para dizer o governo de Deus sobre a vida de vocês, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele governará como Rei dos Reis sobre a vida de cada um de vocês, um governo maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o governo, amém? Esse é o governo, Jezreel. Então Jezreel foi mudado. Glória a Deus. Jezreel foi mudado. Jezreel, não mais a cidade, mas Jezreel, Deus semeia. Porque aquela mancha de Jezreel, cidade, foi apagada. E agora o povo começa a ser salvo. E então, Gomer tem mais um filho, gerado por Oséias, tornou ela, versículo 6, tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias, agora eu vou ler na tradução, revista atualizada, põe o nome de desfavorecida, mas lá na revista, na nova versão internacional, tá? Lo-Ruamá. Lo-Ruamá é desfavorecida. Ruama, favor, e Lo, sem. Ou também é traduzida como véu, ou seja, o favorecimento coberto, ele não existe. Lo é não, mas também um não que se cobre. Lo significa véu no hebraico. Então agora, a segunda coisa é, o Senhor nos viu,
totalmente sem o favor dele, totalmente desfavorecidos. Ele viu a nossa fragilidade. Hoje nós pregamos, hoje nós anunciamos que Deus olha para nós com toda a base bíblica possível e imaginável. Hoje o Novo Testamento indica que Deus olha para nós e vê Jesus em nós. Amém? Assim como Ele é, nós também somos esse mundo. Assim como o sacerdote do Antigo Testamento olhava para o animal, e o animal era puro, o animal era bom para o sacrifício, o homem era justificado por causa do animal. Então Jesus é o Cordeiro de Deus, e é Ele que apresenta-nos a Deus, Ele que nos apresenta. Então Deus olha para o sacrifício perfeito de Jesus e nos abençoa por causa de Jesus. Nele e por causa dele nós recebemos toda a sorte de bênçãos. Mas agora vamos um pouquinho mais fundo, vamos mergulhar um pouquinho mais fundo. Por que que Deus foi atrás de nós? Por que que Deus foi atrás de nós? Foi atrás de nós para fazer Jesus reinar em nossa vida, para nos fazer igual a Cristo. Mas antes disso, Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E Deus fez o homem e a mulher à sua imagem, à sua semelhança. O pecado sujou, o pecado nos maltratou, o pecado nos deixou praticamente desfigurados. Mas o Senhor olhou para nós, nos viu envolvidos no pecado, mas Ele enviou seu Filho para resgatar aquilo que é imagem e semelhança dEle. Amém? Ele resgatou a imagem e semelhança que éramos nós. E a Bíblia fala que Ele nos levantou, nos ergueu, nos tirou do monturo, nos tirou da morte. E nós ressuscitamos com Cristo, estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E assim como Ele é, nós também somos esse mundo. Amém? Mas Ele foi atrás daquilo que era a imagem e semelhança dEle. E agora se trouxemos, como disse o apóstolo Paulo, se trouxemos a imagem do natural, agora nós também temos a imagem do espiritual. Ele nos pegou como naturais, detonados, machucados, sujos pelo pecado. E uma coisa da crucificação que nos chama a atenção. Isaías 53. Olhamos para Ele e nenhuma beleza víamos. Era como o mais desprezado e o mais desfigurado dos homens. Até nisso Deus teve misericórdia de nós. E Jesus apanhou tanto no rosto, bateram tanto no rosto dele. Aquele filme do Mel Gibson tenta expressar o que ficou o rosto de Jesus no processo da crucificação, da tortura, até a morte dele. O rosto dele, a Bíblia fala que espinhos foram enterrados na cabeça, a sua barba foi arrancada, ele recebeu muito soco. Então o rosto dele, dizem os historiadores que pelo grego original, ele estava o dobro de tamanho, e pelo hebraico original, lá em Isaías 53, o rosto dele estava, a cabeça enorme, o rosto desfigurado, os olhos fechados por causa dos hematomas, dos inchaços, a barba arrancada, todo desfigurado, talvez dentes já todo sujo de sangue, aquela loucura toda. Ele estava desfigurado, não parecia um ser humano. Jesus foi desfigurado para que eu e você tenhamos a beleza da salvação. Amém? Para que nós tenhamos a imagem de Cristo, sejamos transformados a cada dia, como pelo Espírito, para sermos igual ao Senhor nessa terra, e termos a imagem, para termos o brilho na nossa face. Jesus foi desfigurado para que você tenha um semblante alegre. O coração alegre aformoseia o rosto. Então, nós estamos completamente desfavorecidos, e o Senhor veio ao nosso encontro. Nós não éramos dignos. Aquela música que a gente canta aqui na igreja, eu não era digno, música que fala sobre a experiência do filho pródigo. Meu irmão, nós não éramos e não somos dignos. Deus fez porque Ele nos ama. Amém? É tudo por causa dEle. Nós somos os abençoados, os receptores, os favorecidos. É tudo por causa dEle. Que isso entre no teu coração, não como uma coisa para te enfraquecer, mas como para te fortalecer. Vamos lá. Um dos primeiros milagres que Jesus fez foi curar o filho do centurião. Uns dizem o servo do centurião. Curar uma pessoa que morava com o centurião. Quando esse milagre aconteceu, Jesus estava em Cafarnaum. O centurião era de Cafarnaum, morava e tinha a sua centúria em Cafarnaum. Pessoas do convívio de Jesus chegaram e disseram assim: Jesus, cura o filho desse cara. Cura o filho desse cara, porque esse centurião, ele tem nos ajudado muito. E ele edificou a sinagoga. Aí você vai correr atrás disso. Ele tinha mais de 100 soldados a seu serviço. Cafarnaum era uma cidade pequena e passiva. Ninguém queria saber de se revoltar contra os romanos. Não tinha nenhum levante lá de
de rebeldia, então era uma paz, e para os soldados não tinham nada para fazer, a parada é a seguinte: vamos ajudar esses judeus aí, vamos edificar a sinagoga deles, vocês precisam fazer alguma coisa, tem um soldado aí só comendo, e edificaram uma sinagoga. Ele edificou a sinagoga, ele tem ajudado o nosso povo. Jesus, por favor, vai, ele é digno. Jesus atendeu o pedido das pessoas, se dirige até a casa do centurião. No caminho o centurião manda amigos dizendo: ó, o centurião vem falar contigo. O centurião sai de casa. Alguns metros da sua casa, ou algumas centenas de metros, o centurião vai e encontra Jesus no caminho da casa dele, e o centurião fala assim: ó, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e o meu servo será curado. Eu não sou digno. E Jesus falou: eu nunca vi fé como essa em toda Israel. Ele sabe que não é digno, ele sabe que ele não cumpre a lei, mas ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu sou o Deus misericordioso, que curo, que liberto. Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou em toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Ele não é digno, ele sabe que não é digno, ele não cumpre a lei, ele é um romano, mas ele sabe quem eu sou. E eu te digo, e digo para vocês, discípulos, nunca vi fé como essa em Israel. Amém? Filho pródigo. O filho pródigo volta para casa, faz um discurso na cidade que ele estava, longe de casa. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Grava o discurso, coloca no bolso e vai. Vai para casa. Ou, né, PC? Pega a bikezinha dele. Longe de casa já o pai avista o filho e corre. Abraça e beija o garoto. E eu te amo, filho, que bom que tu voltasse. Pai, peraí, só um pouquinho, pai. Segura, pai. Pai, só um pouquinho, pai. Pai, só um pouquinho, pai. Peraí, pai. Tem um discurso, pai, tem um discurso. A hora do discurso. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E não consegue dizer: trata-me como um dos teus trabalhadores, porque ele falou assim: meu pai nunca beijou um trabalhador. Meu pai nunca ia ficar beijando um trabalhador, então eu nunca serei tratado como um trabalhador. Mas ele falou: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai recebeu aquela humildade dele e lhe deu roupa nova, anel no dedo, sandália nos pés, mata o bezerro cevado, som na caixa, todo mundo dançando. Filho, vem para a pista, é nós. Amém? Dancing all night long. Nós não somos dignos, mas tem cura para nós, festa para nós, bezerro cevado, dança e o Pai nos dando roupa nova, anel e sandália nos pés. Amém? Glória a Jesus. Nós não somos dignos, mas Ele dá. Ele dá aos seus amados até enquanto dorme. Porque quando chegarmos no céu, a Bíblia fala: a Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, todo louvor e toda glória. Amém? Então para nós, as bênçãos, toda sorte, suprimento para toda necessidade, a Ele toda a glória, porque Ele que dá, Ele que nos amou primeiro, Ele que veio ao nosso encontro. Então éramos desfavorecidos e agora somos os favorecidos, os abençoados, aqueles guardados pelo Senhor. Mas espera aí, a gente falou que a nova versão internacional está mais legal, porque ela traz o nome no original, Lo-Ruama e Lo-Ami. Na revista atualizada está desfavorecida e não meu povo. Lo é véu, Ruama é favorecida, sem favorecimento, ou com favorecimento coberto. Ami é povo, sem ser meu povo, ou seja, não é meu povo, como meu povo está coberto. Mas a Bíblia interpreta a Bíblia. Então agora, quando o Senhor fez o seguinte, agora a revista atualizada está um pouquinho melhor que a nova versão internacional, versículo 7 de Oséias 1. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Ou seja, a salvação é pelo Senhor, é Ele que nos salvou, Ele que morreu por nós. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Amém? A salvação não é por nada desse mundo, a salvação veio do céu.
Amém? A salvação é uma obra do céu, veio do céu, Deus nos amou primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho. A graça e a verdade vieram por Jesus, então a salvação é do céu. Por isso que nós só recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. O que fizemos? Pecamos. O que nós fizemos para ativar a salvação? Nós erramos, nós pecamos em Adão e Eva, comemos da árvore errada, pecamos, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Então nós pecamos e o Senhor nos mandou a salvação. E você recebe a salvação que te é dada de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Da mesma maneira que você recebe a salvação de graça, aquele que começou a boa obra há de completá-la. E Ele continua te dando tudo de graça. Amém? Continua dando tudo de graça. E vai te fazer entrar no céu pelas portas que Ele abriu para você entrar. Amém? Mas espera aí, bispo, peraí. E as obras? Deus não esquece de nada. Pela graça aos salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras dele, preparados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O Senhor me dá tudo de graça, me renova, me desembaraça do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e então eu estou livre, leve e solto. Eu estou vivendo na lei do Espírito, na lei da liberdade, e agora eu posso dizer: Senhor, eu sei que eu não preciso fazer nada para receber a tua bênção, tu me dás porque tu me amas. O teu amor por mim não diminui quando eu erro e não aumenta quando eu acerto. Ele é sempre maravilhoso. Senhor, mas agora, então, a parada é a seguinte: entendi a parada. Então, Senhor, agora tem obras preparadas para que eu ande nelas, não para que eu faça para te impressionar, mas que eu faça para estar contigo, como teu filho Jesus, fazendo o que eu vejo o Pai fazer e falando o que eu ouço o Pai falar. Louvado seja o Senhor, amém? Andamos nele. E as obras aqui, o que aconteceu hoje aqui antes da pregação, o Espírito me ministrou línguas com interpretação e vai jorrar salvação. Fazemos com ele. Amém? Não é, não, Senhor, agora eu tenho umas técnicas aqui, eu tenho uma tática aqui, Pai, eu vou dizer assim, e vou contar até 3, a pessoa vai levantar a mão e vou dizer: te peguei, yeah. Aceitasse Jesus sem querer, não, vou inventar uma manobra, você, quem levantar a mão aqui, quem não levantar a mão aqui é bobo, que não vai, então, podia inventar uma parada dessa. É tudo pelo Espírito, amém? Assim vão ser as curas, as libertações, tudo vai fluir no Senhor, amém? No Senhor. Jesus, antes de morrer, ele falou: eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo de amigos, porque o amigo, eu revelo tudo para os meus amigos. Opa, aí ele morre, ressuscita, aparece para Maria Madalena e fala assim: Maria Madalena, não chores, mas vai e anuncia aos meus irmãos que eu vou até a Galiléia e espero eles lá. De servo para amigos, de amigos para irmão. O servo não sabe o que o Senhor faz. É aquele que se obedece e dá 6 horas, bate o ponto. Azinga. Vai embora. Ninguém entendeu o que você... Vai embora. O amigo não, já quer estar junto. E escuta o que o pai me falou isso. Pô, legal, que maneiro, pô, demais. O irmão é aquele que, além de ouvir, faz. Amém? As mesmas obras que eu faço, vocês farão. E farão ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Intercederei para vocês, porque agora é a vez de vocês. Como eu era, vocês serão. E como eu sou, vocês são. Então agora vocês ouvem e vocês farão as obras, porque agora vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Em nome de Jesus recebemos o Espírito de adoção para fazer a obra na unção, no poder. Por isso que Pedro, antes de ressuscitar Dorcas, ele vai lá: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta, campeão. Enéas já... Enéas era um senhor de idade que estava acamado. Levantou. Pedro, estás no embalo, né? Agora tem uma coisa, um casinho um pouquinho diferente. Uma mulher morreu. Ou tem uma mulher que está enferma? Não está enferma. Então para que eu vou? Não, porque ela morreu. Ok. Me levem até ela. Levaram ele até Dorcas. Dá licença, pessoal, podia fechar a porta. Cadeado do segredo. Senhor, essa mulher vai ressuscitar pelo teu poder. Tu queres que eu ligue o teu poder porque te interessa ressuscitá-la? Tá bom, então tu vais ressuscitá-la. É só eu ligar aqui na terra que está ligado no céu. Beleza. Dorcas,
levanta-te. Amém? Pedro só funcionava com o Senhor. Não, deixa comigo. Levanta, Doca. Levanta. Ele podia colocar na parede, né? Amarrada. Não é por força, não, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém? É pelo Senhor. E é assim que é, e assim que será. O Senhor vai se manifestar no nosso meio com coisas maravilhosas. Ele está sendo recebido, a sua graça está sendo recebida, os corações estão se abrindo, e nós estamos preparando um ambiente, um cenário, para que toda a honra e toda a glória 100% sejam para Jesus, e quando Ele ver que está preparado, Ele vai fazer grandes coisas, amém? Grandes coisas fará o Senhor por nós, por Cristo estamos alegres, glória a Deus, a nossa alegria profética, porque as coisas vão começar a acontecer no tempo do Senhor, da maneira do Senhor, louvado seja o Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 2 Coríntios 3,16, quase lá, ainda é cedo, ó, 10 para as 9, tá louco. Até para contar uma piadinha. Não, prometi para o Paulo. Um elefante, em homenagem ao Paulo. Um elefante está andando pela floresta, de repente ele pisa no formigueiro. As formigas vêm e o elefante pega com a sua pata gigante. Bum! As formigas todas caem. Mas uma tinha subido e as que caíram disseram: enforca ele! Sabe o que um piolho disse para o outro? Ah, não é assim, desculpa, Paulo, errei. Sabe o que um piolho disse para o outro quando a pessoa foi começar a se pentear? É o pente. Amor, eu vou ter que contar aquela para sair bem da foto. Como falamos que a gente tinha falado aqui, vamos adiante? Vamos lá. 2 Coríntios 3,16. A Bíblia interpreta a Bíblia. Lo ruama, lo ami, e lá embaixo ele bota ruama e ami. Tira o lo. Lo é sem, com cobertura, uma coisa que cobre e tampa uma coisa legal, deixando ela apagada, tirando ela de cena. Pode ser. Rodrigão, bota aquela parada ali que a bispa te deu, velho, por favor. Hoje temos um PowerPoint. Kind of, é um tipo de PowerPoint. É parecido. É um estudinho. Vamos lá? Olha só. Até é um papiro, brother. Oséias, salvação. Gomer, corrupção. Gomer é filha de Ibraim, bolo ruim. Os 3 filhos, Jezreel, Deus semeia, cidade onde foi feita a chacina que matou 112 pessoas. Lo ruama, desfavorecida, ruama, favorecida. Lo ami não é meu povo, ami meu povo. Lo tirar o véu, 2 Coríntios 3,16, que está escrito assim: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Amém? O véu, Moisés pregava com o véu. Uau! Porque a glória dele, diz a palavra, se desvanecia. E quando alguém se converte, ele tira o véu. Quando Lo ruama e Lo ami passaram pelo versículo 7, porém da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Vamos agregar isso ao versículo 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, e constituirão sobre si uma só cabeça. A Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Então, quando nós, igreja, temos Jesus como corpo, nós nos levantamos da terra, fomos ressuscitados com Cristo, sentamos com eles nos lugares celestiais. E então, no versículo, capítulo 2, versículo 1, chamai a vossa irmão, meu povo, a mim, e a vossa irmã, favor. Então, em vez de não ser meu povo, agora é filho de Deus, é povo de Deus. Em vez de ser desfavorecida, agora é favorecida, agraciada. Essa é a bênção do Senhor. Amém? Para encerrar. O tempo passou e, pasmem,
versículo 3, capítulo 3, do livro de Oséias. Um dia Oséias está dormindo na sua cama, junto com Gomer, sua esposa, os seus 3 filhos dormindo no seu quarto, nos seus quartos. Oséias acorda. Ô Gomer, estás no WC? Water Closet? Vanderlei Cardoso? Ela não estava na cama? Ele vai, procura lá, procura ali, quarto das crianças, cozinha, sala, né? Lugares da casa. Ela foi embora. Ela voltou para a prostituição. Voltou para o meretrício. Voltou para os lugares onde as mulheres prostitutas tinham o seu cafetão. E ela volta para o meretrício, a prostituição. E agora? Ela já era prostituta. Oséias foi lá, resgata a mulher dá 3 filhos para ele, deixa ele com as 3 bacuri em casa, com as 3 crianças aí, vai embora e volta a se prostituir. O que nós vamos fazer com uma mulher dessa, galera? A cara do meu pai? Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama essa mulher. Amém? Vai outra vez e ama essa mulher. Mulher de seu amigo, adúltera, como o Senhor ama essa mulher, como o Senhor ama os filhos de Israel. Ame-a como o Senhor ama os israelitas. Apesar de eles se voltarem para outros deuses, aqui na minha tradução está, apesar de eles olharem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas, meu irmão, o Senhor te ama porque você é dele, apesar de você olhar para as coisas lá de fora com desejo no coração ainda, apesar de você ainda desejar coisas que o Senhor, que você sabe que não agrada a Deus, que você sabe que não é para você. A Bíblia fala, aquele que ama o mundo é porque o amor do Pai não está nele, mas Deus continua te tratando e investindo em você com amor, porque Ele sabe que o dia que você entender o grande amor que Ele tem por ti, as coisas do mundo perderão a graça totalmente, e você não vai procurar nem olhar mais para as coisas do mundo, e você não vai mais querer mais comer os bolos e passas que o mundo oferece, que o diabo oferece. Você vai querer olhar para Jesus, autor e consumador da tua fé, e comer o pão e beber do cálice do Senhor na casa dele. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Finalizando, não tanto. Versículo 2. Deus fala. Aí ele chega lá, Oséias acha Gomer, no lugar onde as prostitutas viviam, no lugar onde tinha cafetão, que eram os proprietários das prostitutas. Eu falei aqui hoje de manhã, e vou falar agora. Nós estamos, onde é que Oséias foi? Foi num lugar, ele era profeta. Ele era o homem de Deus da cidade. Ele tem que agora ir para os lugares mais esquisitos da cidade, para os lugares mais sujos da cidade, para os lugares que as pessoas vão para se contaminarem, para se prostituírem, para se detonarem, lugares que as pessoas más vão fazer maldade, vão se prostituir com mulheres que vendem o seu corpo, parará, parará. Agora, Oséias vai até esses lugares procurar Gomer, porque ele amou com o amor do Senhor, e ele vai atrás. Amém? Nós estamos fazendo uma carreta para colocarmos os nossos músicos, teatro, dança, todo mundo quiser se expressar, para chamar a atenção e pregarmos a mensagem da graça para as pessoas nos lugares mais esquisitos que o Senhor nos mostrar. Nós vamos atrás dos perdidos, nós vamos atrás de Gomer, pois ela está lá no meio do pecado, e nós vamos lá e vamos resgatá-los em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. E ele chegou lá, Gomer. E ele fala de repente, Oséias. Gomer, vamos para casa? Não dá. Eu sou agora propriedade de um homem. Ela estava vendida para uma pessoa como um cafetão que vendia
vivia de administrar o comércio das mulheres ali naquele lugar, o serviço de um cafetão, de uma cafetina. E olha só, comprei-a, pois, para mim. Gomer teve que ser comprada. Oséias teve que pegar dinheiro, ir lá até o senhor agora daquele prostíbulo, daquela zona de meretrício, e dizer assim, ó, eu quero comprar essa escrava sexual aí. Ela tem preço? Ele falou, tem preço. Qual é o preço dela? Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1,5 homem de cevada. Quando você estuda o que significa isso, 15 peças de prata, mais 1,5 homem de cevada, são iguais a 30 moedas de prata. O que lembra 30 moedas de prata? O preço que Judas vendeu Jesus. Então agora nós vamos lá para Zacarias, capítulo 11, versículo 12. Zacarias era pastor e ele ficou triste com o rebanho que não queria mais o seu trabalho. Ele fala, tudo bem, eu vou deixar vocês e eu quero saber uma coisa, eu vou deixar vocês, mas vocês vão me pagar, vão me dar uma rescisão, porque eu estou indo embora e eu quero que vocês me paguem o que me é devido. Quanto vocês acham que eu devo receber pelo meu trabalho de tanto tempo com vocês? Eu lhes disse, capítulo 11, Zacarias, versículo 12. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário. Se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Cara, Deus tirando uma onda. Eu sabia que eu ia encontrar, junto com vocês, uma passagem que Deus tem bom humor. Eu sabia. A plaquinha, eu já sabia, Senhor. Deus olha para os caras e fala assim, ó, então, vamos lá, Rodrigo. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. No original é assim, Deus dizendo, 30 moedas de prata. Sabe o que é 30 moedas de prata? Êxodo capítulo 21, versículo 32. Um pastor que é chifrado por um boi, por causa, a indenização desse acidente é 30 moedas de prata. Quantos judeus avaliaram Jesus para Judas? 30 moedas de prata. O que Jesus disse no Salmo 22? Fortes touros de Bazã me cercavam. Jesus, como que pelo Império Romano, pelas lanças, tudo que furaram ele foi como que alvejado, ele foi chifrado por um touro que era o Império Romano, e por isso então eles deram 30 moedas de prata, era o preço de um escravo que foi machucado num acidente, um touro foi lá, um boi bateu e furou o escravo, 30 moedas de prata, um escravo que não se feria, valia no mínimo 60 moedas de prata. Então Zacarias fala, esse é o magnífico preço que vocês dão por mim, pegue essas moedas, e como Judas, ele joga no templo e fala, comprem, deem para o oleiro. A Bíblia fala que quando Judas jogou essas moedas, eles disseram, não é digno pegar essas moedas e devolver para o tesouro da casa do Senhor. Vamos comprar um campo, o do oleiro, e vamos chamá-lo de Acéldama, campo de sangue, para que quando tiver um forasteiro em Jerusalém que morrer, ou crucificado, ou por acidente, ou assassinado, porque os caras se metem em altas roubadas, a gente vai enterrar o forasteiro, o indigente, nesse campo que vamos comprar pelas moedas de prata, que era para ser o preço de Jesus. Judas não aceitou, e agora essas moedas de prata vão lá e compram um campo do oleiro que se chama Acéldama, campo de sangue. E agora escute com toda atenção. Jesus veio a essa terra para derramar o seu sangue. Mas a terra, Satanás falou, se prostrado me adorares, te darei os reinos dessa terra e a sua glória, pois me foi dado por Adão. Agora Jesus precisava ter legalidade em tudo, por isso que ele nasce de uma virgem. Jesus precisava ter legalidade para fazer tudo. E a revelação é a seguinte, quando aquele dinheiro que era o preço que Jesus foi vendido, ele é colocado na mão dos sacerdotes, e os sacerdotes compram um campo de sangue, dizendo, esse campo de sangue pertence a Judas, a Jesus, é dos discípulos de Jesus, esse campo aí é de Jesus. Então Jesus tinha terra nesse planeta para derramar o seu sangue, terra que era dele. Amém? Pois tudo pertencia a Satanás, mas teve um pedaço, um campo que pertencia a Jesus, comprado pelas 30 moedas que Judas vendeu Jesus.
Então, a legalidade do Senhor está em todas as áreas. Por isso eu posso ser abençoado, pois Deus tem legalidade. Ele perdoou os meus pecados com a legalidade do sacrifício do seu Filho. Tudo que o Senhor faz por mim, Ele tem legalidade. Amém? Ele é o juiz de toda a terra. Ele é justo. Então o perdão dos teus pecados não é uma misericórdia. Não é Deus que quebrou as regras. É justiça. A justiça foi feita na cruz do Calvário. Pagou o preço. Por isso que Satanás tem que sair. Quando você fala em nome de Jesus, estou perdoado. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Você é salvo. Eu quero receber o Espírito Santo, você recebe. Eu quero receber cura, você recebe. Porque o céu está aberto. Porque o preço foi pago. E a legalidade para você receber tudo no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos. Então, naquele dia, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam sobre a casa de Judá. Não, eu estou lendo o versículo 12, desculpa. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço que foi avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Agora, antes de encerrarmos, vocês me deem só um momentinho. Eita barulheira! Eu vou ler um versículo agora, 2 versículos, que Zacarias, ele fala assim para fazer um contraponto com Oséias, versículo 10, versículo 7. Tomei para mim 2 varas. Tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça e a outra união. E apacentei as ovelhas. Versículo 10. Tomei a vara chamada graça e a quebrei. A vara chamada graça foi quebrada por Zacarias. A Bíblia fala que Jesus, a graça e a verdade vieram por intermédio dele. Na última ceia ele pega o pão e quebra. Jesus, sendo a graça, foi quebrado para que o reino dos céus esteja aberto para nós. Jesus foi quebrado para que você entre inteiramente no reino de Deus. Para que você agora seja um cidadão do reino. Você agora seja Jesus. A graça se quebrou para você entrar. Amém? E a Bíblia fala: tomei e lhe disse, versículo 14: então quebrei a segunda vara chamada união. Na cruz do Calvário, a Bíblia fala que Jesus clamou. Pela primeira vez ele chama Deus de Deus e não de Pai. Deus meu, por que me desamparaste? A vara da união que Jesus tinha com Deus foi quebrada. Por que Jesus quebrou a vara de união? Para que eu e você sejamos um com Deus. A vara da graça foi quebrada para que você receba a salvação. A vara da união foi quebrada para que você receba a comunhão com Deus. União com Deus. Amém?